Bom, essa aqui é meio polêmica, essa terceira pergunta que eu vou fazer pra ti aqui. Então, sempre aqui no meu podcast eu não gosto de fugir das perguntas polêmicas, não. Então lá vai. A escoliose, ela sempre requer cirurgia? Que existe um mito, realmente eu vou afirmar logo que é um mito, de que muita gente acredita que se você tá com escoliose, você tem que fazer uma cirurgia para corrigir. E eu, uma vez, eu vou até contar esse fato, teve uma paciente minha que eu falei que, olha, talvez você tenha escoliose, mas você precisa fazer exames para saber. Ela entrou em desespero, porque existem pessoas na família dela que fizeram cirurgia para escoliose e nunca mais ficaram bem depois dessa cirurgia. Então, Sim. vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Toda vez que a pessoa tá com escoliose, ela precisa fazer cirurgia? Não, ela não precisa, depende do grau da escoliose, né? É importante a gente fazer uma avaliação nesse paciente, a gente solicita, né? A gente pede para esse paciente fazer um raio-x. Tem o tipo de raio-x, que é o panorâmico da coluna, que é justamente para a gente poder ver toda a coluna, porque também, eu não sei se para você, Ramon, acontece de chegar alguns raios-x cortados, tipo só Toda hora. torácica, só Toda hora. lombar, esse tipo de raio-x pra gente é muito ruim quando vai avaliar com relação à escoliose. Na verdade, nem dá, porque a gente faz um cálculo que é o ângulo de Cobb. Então, a gente precisa ver a coluna todinha, saber como é que está a posição dessa coluna, para poder fazer o ângulo de Cobb, para partir do grau que der a gente fazer o tratamento. Né? Inclusive, vou até falar com relação a isso, dos graus, né? Falar de forma bem rápida, que a gente classifica. Quando o paciente ele tem pega o raio-x, faz o ângulo de Cobb, a gente determina como esse paciente vai receber o tratamento. Quando ele tem de 0 a 10 graus, a gente, quando é criança e adolescente, a gente vai fazer mais uma observação. A gente vai observar esse paciente, porque ele ainda não é considerado paciente que tem escoliose. Ele pode desenvolver, ele pode, principalmente na fase de estirão de crescimento, que tem aquela fase, né, que as crianças começam a ir para a fase da adolescência e elas têm um estirão, aquele crescimento mais rápido. As meninas a partir de 10 anos, os meninos a partir de 12 anos, geralmente eles têm aquele crescimento rápido. Então, nessa fase, que a gente tem que estar bem atento, porque esse crescimento rápido pode fazer com que ele cresça e acentue essa curva. Então, quando eles têm, a gente avalia, pede raio-x, faz o ângulo de Cobb, tem de 0 a 10 graus, a gente faz só uma observação. A gente observa a cada 6 meses para ver como está o crescimento desse paciente, para ver se ele não vai desenvolver a escoliose. Se ele já tem a partir de 10 graus, de 10 a 25 graus, a gente faz o tratamento fisioterapêutico, né? Fazendo os exercícios específicos para esse paciente, para ele poder se autocorrigir, né? E fazer os exercícios que ele consiga manter aquela autocorreção dele. A partir de 25 graus, a gente já recomenda esse paciente fazer a fisioterapia com o uso do colete, porque o colete vai ajudar a manter aquela posição. Então, a gente já pede para esse paciente fazer a fisioterapia junto com o colete. Não pode usar só o colete. E se não usar o colete, pode ser que essa curva ela não consiga se estabilizar ali. Então, é uma órtese que vai ajudar. E a partir de Tá falando 45 do graus... colete de Milwaukee, né? Que você quer dizer? Não, o colete de Milwaukee, ele já não é indicado. É outro colete, é o colete que corrige nas 3 dimensões. Né? Vou até explicar um pouquinho mais com relação ao colete também. E a partir de 45 graus, a gente já começa a observar com relação a esse paciente, porque pode ser indicativo de cirurgia, né? Porque 45 graus, esse paciente já tem uma curva mais grave, mais acentuada. Então, como eu disse, ele pode ter algum tipo de compressão pulmonar, de vísceras. Então, a cirurgia ela pode ser mais benéfico para esse paciente. Mas pequeno número assim, de pessoas, elas acabam desenvolvendo, ainda mais hoje,
que as pessoas estão sabendo mais sobre a patologia, elas já fazem um tratamento quando já observam ali no início, né, já naquele grau mais moderado, para não chegar a esse grau, né, que é considerado mais grave. Então, é muito, falando com relação ao mito, né, da cirurgia, em pouquíssimos casos é indicada a cirurgia, só nesses que já são bem acentuados, que a fisioterapia talvez já não vai adiantar tanto. A gente pode até iniciar um tratamento fisioterapêutico para ver se consegue diminuir um pouquinho aquela curva, o paciente não chegar a fazer cirurgia, porque muita gente tem medo de fazer cirurgia. Realmente cirurgia é algo mais invasivo, né? E tem o pós, tem a recuperação. Então a gente faz um tratamento para saber se a gente diminui um pouco esse ângulo para não chegar a ser algo cirúrgico, né? A gente tem que avaliar com o médico, com a família, para ver o que é melhor para esse paciente. Então, pequeno número assim, de pessoas chegam nesse grau de fazer cirurgia. E outra coisa também, muitas pessoas já fizeram cirurgia de escoliose sem precisar. Isso principalmente mais antigamente. Não tinham nem 45 graus e fizeram cirurgia, né? Alguns médicos indicaram que era melhor fazer cirurgia, a pessoa só foi direto fazer cirurgia e pronto. E acontece também esses casos de pessoas que faziam, né? Principalmente mais antigamente, faziam cirurgia sem nem precisar. Infelizmente, isso é até como era comum demais mesmo antigamente. Esse foi o caso da paciente que eu te falei, da familiar, né, que teve essa cirurgia, que não se recuperou bem e acabou ficando traumático, né? Acabou ficando só um trauma irreversível. Como tu falou, a cirurgia é uma coisa séria, né? Ali é invasiva. É muito invasiva, na região da coluna, ainda por cima, pode fazer a pessoa ficar sem os movimentos, né? Se for mal sucedida, né? E ainda mais uma cirurgia que não foi bem indicada, né? Isso, ocorre muito esses casos também. E é importante, mesmo se a pessoa for indicada para fazer cirurgia, é importante ela fazer o tratamento fisioterapêutico antes e após a cirurgia, porque os médicos até relatam que você observa que os pacientes que fizeram o tratamento antes da cirurgia, eles têm um pós bem melhor, né? O pós-cirúrgico deles é bem melhor, porque ele já deixou o corpo ali mais preparado para a cirurgia que ele ia receber.